vocês estão, cambada de louco? Estão aqui mais uma vez. Primeira coisa a deixar claro, o último vídeo foi um desastre. Não me julguem. E é justamente por esse último vídeo que a gente está aqui, nesse vídeo de agora. Aconteceu uma coisa no meio do último vídeo, aconteceu várias coisas no meio do último vídeo, mas embora tenha tido problema com os militares lá, que brotaram lá onde a gente estava, eu fiquei meio assim e resolvi descer. E essa parte nem vou levar em consideração, porque estragou boa parte da rota que era ali por cima. Eu queria falar hoje mais sobre uma coisa que aconteceu no meio da rota, e hoje a gente vai falar de preparação mental, do estado psicológico da pessoa. Com toda a experiência que eu tenho, em alguns momentos, por causa do calor, eu cheguei a duvidar da capacidade de continuar fazendo o que eu estava fazendo. Em algum momento foi um julgamento errado, em outro momento foi o julgamento certo. Em que momento foi o julgamento certo? No momento que eu senti que eu ia ter a insolação, eu procurar a sombra daquela casinha que estava abandonada, só as paredezinhas ali, parar ali e esperar o meu corpo tomar forma de novo. Esse momento foi crucial, foi importante eu ter parado ali. E foi importante eu ter raciocinado a tempo para parar ali. Se eu tivesse continuado mais 15 metros, talvez a história teria sido diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sol estava incrível e o cérebro já não estava mais como deveria estar. Por que foi importante o momento de eu parar e pensar na hora certa? Porque se eu deixo para pensar um pouquinho mais para frente, eu já ia estar pensando errado. Eu já não ia ter mais aquela oportunidade de sombra, eu não ia ter mais a oportunidade de descansar ali. Provavelmente teria passado alguma coisa mais grave. Isso é uma coisa que nem toda pessoa tem naturalmente para fazer. Se você não souber valorar a hora certa de tomar uma atitude, você pode acabar se dando muito mal. Eu vi isso na prática aquele dia do sol. Foi a primeira vez que eu senti os sintomas de insolação e que ia ser iminente, que eu ia passar mal ou desmaiar, alguma coisa. Se eu não tivesse parado no momento correto, eu teria desmaiado, eu teria caído, eu teria perdido ali o bom senso de raciocinar direito. Foi na hora correta. Às vezes a gente sai para fazer atividade, às vezes a gente sai para fazer alguma coisa e nem sempre o que você planejar é o que vai acontecer. Então tomem cuidado. Por exemplo, aqui está um calor, onda de calor, como eles dizem, tá uma temperatura desumana, não tem como você respirar em alguns lugares. Eu confiei muito na previsão do tempo e a previsão do tempo falhou comigo. Confiei também no mapa, coisa que eu não deveria ter feito. O mapa dizia que antes da onde a gente chegou, que eu comecei a passar mal, tinha uma fonte de água, a fonte de água estava seca, a gente passou pela fonte e não tinha água. Confiei que as fronteiras ali, os caminhos iam estar abertos, chegou lá, tinha a placa que não estava aberta. Conclusão, eu tive que andar até um lugar para descobrir que ali eu não podia ir. Voltei para outro lugar para depois tentar ir para outro lugar, que foi quando a gente foi parar na caseta do alemão. Se você assistir o último vídeo, você vai ver que a todo momento está um sol de rachar. Conclusão, quando eu consegui chegar na caseta do alemão, me deu um alívio, porque ali tinha sombra, tinha um fluxo de ar, e aí eu pude voltar a raciocinar 100%. Porque com o calor do sol batendo na cabeça do jeito que estava, a dor de cabeça vindo, aquela sensação, desconforto, tontura, uma sensação de já confusão um pouco mental por causa da quantidade de calor. Se eu não tivesse chegado até o último ponto ali, onde eu pude respirar de verdade, porque o primeiro ponto foi só uma pausa, também não teria dado certo. No final das contas é o seguinte, prever as coisas é impossível, por isso você tem que estar preparado. Eu não previa que ia estar tão absurdamente forte o sol. A previsão do tempo me disse que ia estar entre 25 e 26 graus, chegou lá, estava 32, e estava 32 porque eu olhei no termômetro da minha mochila que eu carrego. Estava 32 graus. A sensação térmica eu nem sei qual que estava. Eu comecei a ficar bastante... Vocês podem ver que os vídeos, os pedaços de corte do vídeo são bastante aleatórios e confusos e random. Reparem nisso quando vocês assistirem o vídeo. São momentos de random, onde eu me sentia bem para gravar vídeo. Porque a todo momento o sol estava acabando com a gente. Então não confie em mapas, não confie em previsão do tempo e tenham a mentalidade forte, porque numa hora dessa, se eu tenho a mentalidade fraca, eu ia ter feito besteira, eu ia ter seguido sem parar, eu ia ter tido algum tipo de piripaque ali em cima, poderia ter me acabado com a semana de férias inteira. Eu tive a sorte de... Vou dizer até que os militares apareceram lá e foi um ato de sorte para mim. Porque se essa galera não tivesse aparecido lá, no outro dia
eu ia ter tentado seguir a rota da parte de cima, que era para subir naquele pico que eu mostro no vídeo. E aí a coisa teria ficado complicada, porque aquela rota para subir na parte de cima, da onde eu mostrei o pico no vídeo, tem ribanceira para os dois lados. Se não fosse aparecer aquela galera, eu teria valorado ainda mal a situação. Eu teria feito ainda besteira. Como apareceu aquela galera e eu fiquei com o pé atrás de acontecer alguma coisa legal com a gente, porque realmente a gente passou por um lugar que eu acho que fazia parte do espaço que estava protegido com aquela primeira placa, que eu nem cheguei a filmar a placa, mas tinha uma barreira dessas de colocar de pé, um alambradinho desses com um papel. Eu acho que fazia toda a área fazia parte. E eu estava na área que ainda fazia parte daquilo. Porque eu andei só 100 metros para trás e entrei numa trilha que tinha e saí naquela caseta dos alemães. Então, se não fosse aqueles caras aparecerem e eu não tivesse ficado com o pé atrás com eles e tal, porque francês, estou na fronteira e tal, e não tivesse descido, talvez eu tivesse me prejudicado muito mais. No outro dia, para começar, a noite foi horrível, também foi... Não tinha como ser diferente, porque a gente dormiu numa praia que não tem areia, é pedra, 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 mas umas pedras assim, pedra, pedra. Acordamos arrebentado, com as costas doendo. Isso também me fez desistir um pouco da vida ali. Eu queria fazer mais caminho, mais rota. Eu ainda tinha perna para andar há muito tempo. O que eu não tinha era ombro e as costas, que estava tudo queimado. E o peito aqui, tudo queimado também. E isso daí também foi o segundo erro que eu cometi, foi querer continuar andando. Porque aí eu olhei uma rota que passava por um vale e ia sair no suposto lago. A rota no suposto vale ali que a gente fez, deveria ter um rio com água. E eu pensei, se tem um rio com água, tem como se refrescar, tem como, né? Não tinha água no rio, o lago não era um lago, o mapa me mostrou uma coisa e era outra. No final das contas era uma represa que não podia passar e ver, você não conseguia chegar na água para pegar água, para se refrescar, então foi uma cagada em cima da outra. O teu julgamento quando você estiver em uma situação assim vai ser péssimo. O meu julgamento foi péssimo. Eu tenho que levar isso de experiência, eu tenho que admitir o erro. O meu julgamento foi péssimo, eu estava sob a influência do sol ali. A cada momento, toda decisão era tentando driblar a situação e era aquela situação de desespero, porque eu não gosto de sol. Sou bem claro, eu não gosto de sol, eu gosto de inverno, eu gosto de frio, eu gosto de 0 graus para mim. E foi terrível. Tenha o mental preparado, tenta imaginar as situações que você pode passar e saber como é que você vai se virar nas situações. Eu acho que a gente só saiu dali bem porque eu já tinha um certo preparo para passar por uma situação dessa de emergência. Vi e percebi que eu estava ficando mal. Em alguns momentos, eu claramente falei comigo mesmo que o sol está influenciando as minhas decisões. Eu tenho que tomar cuidado para não tomar decisão errada. E ainda assim eu tomei decisões erradas. Por mais que você seja forte, que você seja uma pessoa que se considera com a mentalidade boa, às vezes você pode falhar. E você pode falhar não é por sua culpa, você pode falhar porque o fator ambiental está te forçando a isso. E no caso, não tinha o que fazer, porque não tinha como me resfriar mais. E foi o passeio caótico que vocês viram. Eu gravando troços de vídeo, embora em alguns momentos pareça que eu estava feliz. Na real, a maior parte do tempo que eu não gravei, eu estava lutando contra o meu cérebro e contra o sol e o calor que estava fazendo. Tinha um sol para cada ser humano naquele lugar e eu estava julgando a cada momento coisas más. No vale, eu tive a impressão que a gente devia ter ficado lá, porque tinha algumas casetas abandonadas que a gente podia ter passado a noite. Só que a sensação de queimadura no corpo e a sensação de dor de cabeça e a sensação de não estar julgando bem as coisas, no final das contas eu pensei, eu estou só tomando decisões erradas, eu vou embora, repensar tudo o que aconteceu aqui e repensando tudo o que aconteceu aqui que me sirva de experiência para uma próxima vez. Numa próxima vez, tentar tomar a decisão correta. Se eu estiver numa situação igual, tentar pensar diferente, tentar agir diferente, lembrar da experiência passada e tentar não repetir. E todo mundo erra e quanto mais sob pressão você tiver, quanto mais numa situação caótica você tiver, mais propenso a errar você vai estar. Era isso que eu queria trazer para cá, minha experiência pessoal de um problema. Eu sempre trago aqui acertos, como fazer isso, como fazer aquilo. É importante trazer também quando a gente erra e admitir quando a gente erra. Se você admite quando você erra, é um aprendizado. Se você errar e não admitir que você errou, não serve para nada. Não é aprendizado. Levem isso com vocês.
Eu espero ter contribuído em alguma coisinha, um grãozinho de areia para ajudar vocês em situações de extremo calor ou extremo perigo, que você tenha que julgar alguma coisa. Cada situação vai exigir a sua diferença de pensamento. Talvez se eu tivesse num frio extremo, teria tomado outras decisões erradas também. Na prática é uma coisa e na teoria é outra. Fiquem espertos. Eu já passei várias situações, várias coisas diferentes. De extremo calor é a primeira vez que eu passo uma situação dessa. Nunca tinha passado uma situação de sensação de insolação, com sintomas de insolação. Eu nunca tinha falado comigo mesmo: estamos tendo um problema físico e mental, você está julgando as coisas erradas. E nesse dia eu tive esse pensamento: estamos tendo um problema real, físico e mental, e você está julgando as coisas erradas. Saber reconhecer isso no momento correto também pode ser um ponto decisivo, porque a partir do momento que eu comecei a entender que eu estava tomando decisões incorretas, eu comecei a pensar mais pausado, eu comecei a pensar mais calmo e comecei a repensar o que eu estava pensando que deveria ser feito. Foi aí que eu tomei a decisão de simplesmente parar de gravar vídeo lá no final da represa, desligar tudo, guardar equipamento na mochila e ir embora. Tanto que vocês podem ver que o último vídeo eu estou na represa e de repente eu já estou na estação de trem indo embora para minha casa. É saber tomar a decisão correta para você não piorar o problema que você já tem. Espero que sirva de alguma coisa para todo mundo. Espero que esse vídeo chegue a vocês aí e espero que algum aprendizado seja possível tirar disso. Deixa o seu like aí, deixa o seu gostei, se inscreve no canal porque o número de inscritos ainda está baixo para poder monetizar isso daqui. Faltam uns 500 inscritos, se eu não me engano, 500 ou mais, não me acordo. Eu preciso chegar a 2.000 inscritos, vamos lá então, vocês me dão uma força, eu dou uma força criando mais conteúdo, uma mão lava a outra e galera, até a próxima, um abraço.